Olá, minhas irmãs, como vocês estão? Mais uma vez aqui de longe, mas não me deixem sozinha. Fiquem comigo, continuem acompanhando os estudos, né? Porque se Deus quiser e se a gente continuar orando, isso é muito importante. Logo a gente vai voltar a ter as nossas reuniões presenciais e as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. Tem sido meio difícil fazer os vídeos, os estudos por aqui, não tem sido uma coisa muito fácil, mas quero te encorajar a continuar e quero ser encorajada por você para que a gente não perca o foco e continue aprendendo mesmo em tempo de quarentena. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento de um grupo de pessoas. Nós temos falado aí de personagens específicos, né? Mas hoje eu queria falar sobre um modelo que a gente tem de igreja, que é a igreja relatada pra gente lá como a igreja de Atos, a conhecida igreja de Atos, né? Como a igreja era, segundo o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos. Mas antes de entrar nos detalhes sobre essa igreja, eu queria fazer uma pergunta que a gente vai guardar. Vai responder e vai guardar as respostas também. Qual é o papel da igreja? Se eu te perguntasse isso, você saberia responder? Qual é o papel da igreja? Hoje, no meio da pandemia, qual é o papel da igreja? O que nós deveríamos fazer? Como nós deveríamos ser? Bem, talvez, quando eu faço essa pergunta para mim, muitas coisas vêm à minha cabeça, e provavelmente na sua também. A gente pode começar a fazer uma lista aqui, talvez, né? Então, você diria assim, Mirelle, para mim, o papel da igreja é cuidar das pessoas, é ajudar os necessitados, é visitar os enfermos, é evangelizar, distribuir cesta básica, não sei. Várias coisas a gente poderia colocar aqui. É, eu acho que todos nós temos as mesmas percepções sobre qual é o papel da igreja. Vamos guardar essa informação para mais tarde a gente recuperar ela. Vamos voltar ao relato da igreja de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos nos conta o que a gente poderia chamar de o início da era da igreja, que seria a forma como os seguidores do Deus vivo passaram a viver depois da vida, morte e ressurreição de Jesus. Como é que essas pessoas estavam vivendo depois que Jesus tinha voltado aos céus? O livro de Atos ele foi escrito por Lucas, que é o mesmo que escreveu lá o Evangelho de Lucas mesmo, né? E provavelmente, inclusive, uma continuação do Evangelho de Lucas. Eles estão separados na Bíblia, mas provavelmente Lucas escreveu o Evangelho e logo depois escreveu o seu outro relato que a gente considera o Atos dos Apóstolos. Lucas começa, inclusive, o livro de Atos falando sobre o evangelho dele, né? Ele fala que ele havia escrito aquele relato para contar o que Jesus tinha começado a fazer e a ensinar aos seus discípulos. E ele, então, continua falando que esse novo relato, que é o de Atos, ele pretende narrar o que Jesus tem feito, então, por meio do Espírito Santo, através dos apóstolos e através desse novo grupo, dessa igreja que começa a se formar de pessoas que são incluídas ao Evangelho, que aceitam o Evangelho, que querem fazer parte desse grupo que começou pequeno e depois foi crescendo muito. Lucas não foi uma testemunha ocular de Jesus, e as suas narrativas, tanto do Evangelho quanto de Atos dos Apóstolos, foi baseada em testemunho de pessoas e dos próprios apóstolos que andaram com Jesus pessoalmente. E provavelmente ambas as obras, tanto do Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, foram concluídas aí uns 30 anos depois da ascensão de Jesus. Talvez você já tenha visto, então, muito sobre se falar sobre a Igreja de Atos, sobre o modelo da Igreja de Atos. A gente tem um resumo muito bom de como era essa igreja, lá no capítulo 2, do versículo 42 ao 47 de Atos, onde Lucas nos dá uma noção de como era a comunhão daqueles irmãos. Então, nós temos uma série de marcas que fazem a gente reconhecer essa igreja como uma igreja que realmente estava sendo usada por Deus, né? Esse relato nos fala, e você pode ler com mais calma depois o capítulo 2 completo, vai ter outras informações lá, mas por causa do tempo a gente não vai ler aqui. Mas esse texto nos fala que esse grupo de pessoas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que eles se dedicavam à comunhão, que eles se dedicavam ao partir do pão, que eles se dedicavam à oração, que eles eram todos cheios de temor, que muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos no meio deles, que esse grupo crescia, que Deus ia acrescentando pessoas a esse grupo, que começou na faixa de 120 pessoas e passou de 3.000 pessoas. Vendiam suas coisas para ajudar aqueles que precisavam. E eles eram até bem vistos pelas pessoas que olhavam de fora. As pessoas que viam esse grupo queriam fazer parte dele, achavam bonito a forma como esse grupo vivia.
É um relato de fato muito lindo e até nos constrange. E não só nos constrange, mas nos leva muitas vezes a fazer críticas às nossas próprias igrejas, né? De entender por que a gente não vive como a igreja de Atos vive, por que a nossa igreja não é tão inspiradora como a igreja de Atos. E nisso a gente poderia se prolongar aqui e falar muita coisa. Mas hoje eu gostaria de focar nossa atenção no que está baseada essa igreja de Atos ser como ela é. O que acontece nessa igreja que ela é essa igreja tão inspiradora como o Lucas nos relata aqui em Atos? Bem, a base dessa igreja ser o que ela é relacionamento. Nós temos, claro, a questão de Deus, é uma igreja que é fiel a Deus, mas tudo isso que ela recebe de Deus está colocado em relacionamento. Não somente essa igreja, mas quando a gente olha para a fé cristã, a nossa fé é muito baseada em relacionamento, né? Deus se relaciona com Adão e Eva, Deus se relaciona com os patriarcas, Deus se relaciona com o povo de Israel, com os reis, com os profetas e se relaciona com nós até hoje. Jesus ensinou os seus apóstolos, os seus discípulos, através de relacionamento. Ele não somente passou conteúdo teórico para eles. Não, Jesus andava com esses homens, orava, jejuava com eles, comia com eles, ia à festa com eles, fazia milagres na presença deles, mandavam eles em dupla para poder evangelizar e depois voltava para saber o que aconteceu. Jesus estava próximo desses homens o tempo todo. E mesmo perto da sua morte, da sua ressurreição, Jesus promete então para esses homens o Espírito Santo, que viria para ficar com eles, né? E que está em nós, não só habitou nos apóstolos, mas está conosco até hoje. É interessante porque essa perspectiva de relacionamento passa meio que desapercebido. A gente acha lindo o relato de Atos, mas não percebe que ali são relacionamentos acontecendo. Quem dá pra gente uma noção disso também é o John Stott, no seu comentário sobre o livro de Atos. Ele fala que quando a gente olha para as marcas da primeira comunidade cheia do Espírito, fica evidente para todos que eles estavam se preocupando com relacionamentos dentro da igreja. Eles estavam preocupados com os seus relacionamentos com os apóstolos, então eles eram submissos e ansiavam receber as instruções que os apóstolos tinham, porque entendiam que os apóstolos tinham caminhado com Jesus, então eles tinham que ensinar para essas pessoas. Essas pessoas tinham uma preocupação de se relacionar uns com os outros, então em amor eles viviam, eles perseveravam em comunhão, e eles se ajudavam mutuamente, repartiam o pão, vendiam suas coisas para poder ajudar os necessitados, e eles se preocupavam com o seu relacionamento para com Deus. Eles viviam em adoração, em oração constante, em alegria, em reverência. O texto nos fala que eles eram todos cheios de temor. Então essas marcas tão inspiradoras da igreja de Atos, dos apóstolos, só foram possíveis por meio de relacionamento de pessoas cheias do Espírito de Deus. Então só pessoas que buscavam muito a Deus eram capazes de ter esse tipo de igreja que é descrita em Atos dos Apóstolos para nós. O que proporcionou a igreja relatada em Atos ser o que ela era foram os seus relacionamentos mediados pelo Espírito Santo. E o que vai proporcionar a qualidade da nossa igreja, da minha e da sua igreja, é a qualidade dos nossos relacionamentos com Deus e com as outras pessoas. A maneira inspiradora como a igreja relatada em Atos não estava baseada em ministérios bem articulados, em ações sociais bem planejadas, ou em uma logística boa, ou em um crescimento numérico da igreja. Não, não estava baseado nisso. Tudo isso, todas essas marcas lindas que nós vemos na igreja de Atos, estava baseado no fato de que pessoas estavam buscando tanto a Deus, se enchendo tanto de Deus, que elas se relacionavam de forma além do normal, né? Elas não teriam feito o que fizeram, assim como a gente não tem condições hoje de fazer algo parecido, se Deus não fosse a grande procura dessas pessoas e se Deus não fosse a grande paixão delas. Se Deus não fosse a primeira coisa, a coisa mais importante na vida delas. E assim na nossa vida também. Se Deus não for a coisa mais importante para nós, o nosso foco maior, a gente nunca vai poder ser uma igreja tão parecida quanto a igreja de Atos. Vamos retomar nossa pergunta que a gente fez lá no começo, de qual é o papel da igreja? E aí, qual é o papel da igreja, depois de todos esses relatos? Cooperou um pouco com a nossa lista, né? Mas talvez foi um pouco além. Mas tem uma pergunta mais importante que essa que precisa ser feita nesse momento. Antes de perguntar qual é o papel da igreja, a gente precisa se perguntar quem é a igreja? Quem é
A igreja de Cristo. Quem é que deve cumprir esse papel? Nós temos uma facilidade muito grande, meus irmãos, de olhar e saber dizer qual é o papel da igreja. Mas nós temos uma dificuldade muito grande também de reconhecer que nós somos essa igreja. Então, quando eu e você dizemos qual é o papel da igreja, automaticamente nós estamos afirmando qual é o nosso papel. Então, se a gente fala que a igreja tem que visitar os enfermos, que a igreja tem que evangelizar, que a igreja tem que orar, que a igreja tem que acolher pessoas, nós estamos dizendo que esse é o nosso papel. E esse papel só vai ser possível de ser realizado se nós estivermos nos enchendo de Deus. Nós só seremos uma igreja parecida com a igreja de Atos se nós permitirmos que o Espírito de Deus nos use. Se a gente entregar tudo que a gente é e tudo que a gente tem nas mãos de Deus e dar aval para Ele fazer o que Ele quer, o que Ele agrada. Então, se a gente tiver essa perspectiva, a gente vai começar a parar de tentar achar os responsáveis porque a igreja não está cumprindo seu papel e entender que se a igreja tem falhado é porque nós temos falhado, porque afinal de contas, nós somos a igreja. Às vezes a gente fala da igreja como se ela fosse algo assim, um ser à parte, né? Independente de nós, algo que se move sozinho, acontece sozinho, em alguma esfera da vida, né? Não, a igreja é eu e você. Quando nós, na verdade, a gente precisa enxergar que a igreja é resultado dos nossos relacionamentos com Deus e para com os nossos irmãos. Se os nossos relacionamentos forem ruins com Deus e com os nossos irmãos, a nossa igreja não vai ser uma igreja com marcas boas. Se eu e você, se a gente não se relacionar com essa família, nós não temos como fazer parte dela. E nós não fazendo parte, e quando a gente não faz parte da família, a gente não tem como cobrar responsabilidades dessa família. É muito comum que a gente queira cobrar da igreja que ela traga coisas para nós que a gente nunca plantou em relacionamentos. Tá? Então, muitas pessoas reclamam que a igreja não faz seu papel, que se sente sozinha, que a igreja não foi visitar, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, mas ela mesma também nunca fez isso por ninguém. Né? E ela não se relacionou dentro dessa comunidade para criar vínculos com as pessoas, para que as pessoas se lembrem que ela existe. É difícil você saber que uma pessoa existe quando ela não faz questão nenhuma de se relacionar com ninguém. Então, a igreja é formada por mim e por você. Se a gente não se relacionar e se a gente não tiver bons relacionamentos, essa igreja nunca vai ser parecida com a igreja de Atos. Essa igreja que a gente tanto acha bonito e tanto se constrange ao ler o relato. Essa igreja que a gente anseia tanto ter. Essa igreja que os outros olhem e queiram fazer parte também. Né? Eu e você, nós somos filhos de Deus. Nós somos os irmãos mais novos de Jesus. Nessa família, esse é o lugar de todos nós é o mesmo. Nenhum de nós é pai ou mãe ou filho caçula, não. Nós temos Jesus como nosso irmão mais velho e todos nós somos filhos de igual maneira. E dessa forma nós temos responsabilidades iguais, bem como nós somos alvos também da mesma graça de Deus. Nós somos colocados de igual valor perante Deus. E isso é lindo dentro do cristianismo, isso é lindo dentro da comunidade de fé. Você tem feito a sua parte? A nossa igreja tem feito a sua parte? A nossa igreja tem feito o seu papel muitas vezes, sim. Eu agradeço porque nós temos pessoas que trabalham na área da saúde, que são parte da igreja e que têm se colocado como na linha de frente contra essa doença, contra essa pandemia, sem hesitar, colocando muitas vezes sua família em risco, deixando de ter tempo com seus filhos para poder estar ajudando pessoas dentro de hospital, dentro de situações tão complexas. Nós temos pessoas fazendo seu papel, sim, ajudando financeiramente para que a gente possa dar suprimentos para algumas instituições e para que a gente possa comprar cesta básica e dar para os nossos irmãos que estão passando necessidade. Nós temos visto a igreja fazer sua parte quando irmãos gastam gasolina, pegando cesta básica num bairro e atravessando a cidade para poder levar para viver, por exemplo. Nossa igreja está fazendo a sua parte quando irmãos que são um grupo de risco entendem que tem irmãos que estão doentes e fazem um pão, um bolo e mandam entregar para ele, só para ele se sentir melhor, só para ter um carinho. Né? A igreja está fazendo a sua parte quando nossos irmãos divulgam seus negócios entre si, tentam cooperar, aquele que tem um pouco mais compra daquele que está vendendo um outro produto e assim a gente tenta mutuamente se ajudar para que ninguém passe necessidade, para que todo mundo possa ter o seu ganha-pão. Nós temos feito a nossa parte como igreja se nós estivermos orando aos pés de Jesus e chorando, clamando pelos nossos irmãos que têm colocado seus pedidos de oração.
Muitos dos nossos irmãos têm passado dificuldades, não só financeiras, mas com parentes adoentados, pessoas que têm pegado a Covid. E nós estamos fazendo a nossa parte nisso? O que nós temos feito a respeito disso? Nós fazemos a nossa parte. Quando mesmo que você não possa sair de casa, você dedique mais tempo em oração. Não só aquele tempinho básico, mas se dedique em oração constante. Tire um dia inteiro para orar constantemente. Ore, 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 clame. Entenda que isso é a nossa parte também. A nossa parte. Qual é o papel da igreja? Bem, quando a gente responde isso, a gente sabe qual é o nosso papel. Porque nós somos a igreja de Cristo. Que Deus nos ajude a cumprir o nosso papel. Ele não é um papel fácil e provavelmente vai nos custar, mas vale a pena. É essa igreja que a gente quer ser, essa igreja inspiradora, como foi a igreja de Atos dos Apóstolos. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.